Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma, abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Te amo. Tema do dia 8, volume 26, trecho 24. Diferença entre quem atua santamente na ordem humana e entre quem atua na divina vontade. Como sem ela se tem a força de uma criança, como todo o mal é da vontade humana. A minha pobre mente gira sempre em torno e dentro do Fiat Supremo, e ó, quantas surpresas, quantas maravilhas deste querer tão santo. Inesgotável, quantas surpresas e quantas maravilhas deste querer tão santo. Minha pequena inteligência se perde em seu vasto mar, e muitas coisas não me sinto capaz, nem tenho palavras para contá-las. Por isso me sinto como um que come um alimento ou que veja uma coisa bela e não sabe como se chama. Se o querer divino não fizesse um prodígio para me fazer dizer o que me manifesta, quantas coisas a mais deixaria em seu próprio mar, sem saber dizer nada. É o confiar em Deus, né? E deixar, né, a nossa pequenez de lado, deixarmos, né, permanecermos no nada, né, nesse vazio, para que Ele nos enche, para que Ele nos conduza, né, para que Ele ponha aqui as palavras dele, para que Ele use da nossa humanidade, né, pequena, miserável, né, pobre, mas estando Ele no centro, né, como foi dito, sentado no trono da nossa existência, do nosso coração, né, já não sou mais eu, mas é Cristo vivendo em mim, né, então muda completamente, né? Se o querer divino não fizesse um prodígio para me fazer dizer o que me manifesta, quantas coisas a mais deixaria em seu próprio mar, sem saber dizer nada. E, portanto, não se olha, né? Porque ficar se olhando, né, vai comprometer toda a nossa partilha, né? Que aí entra os escrúpulos, né? Eu não vou falar, que eu não sei falar, sou só uma criança e blá 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 e tal, e não tenho as luzes, não tenho isso, não tenho aquilo, então eu fico na minha, né? Só que isso é um mal, porque não é você, mas a divina vontade. E à medida que vamos nos exercitando, Jesus vai conquistando, né? A divina vontade vai conquistando espaço, né? Vai conquistando reinos em nossa alma, né? Se expandindo, se estendendo em nós, até que chegue, né, o pleno cumprimento de já de fato não ser mais eu, mas ser Ele em mim, ao ponto de termos a plena posse do dom, e não mais como um empréstimo, né, ao ponto dele poder plenamente confiar em nós, assim como Ele confiou em Nossa Senhora, assim como ela se abandonou, né, aos cuidados dele, a ponto dele também poder se abandonar, né, a ela. Como foi dito, eu não nego nada a quem tudo se deu a mim, né? Ele vai dizer lá nos 31 dias com Maria. Ela que tudo me deu, eu me dei todo a ela. Né? A confiança que Deus também espera de cada um de nós, dando-nos todo a Ele, a ponto de Ele também se dar todo a nós. Enquanto me sentia perdido no Fiat divino, meu sempre amável Jesus, fazendo-se ouvir em meu íntimo, me disse: minha filha, que diferença entre quem opera as virtudes santamente, mas na ordem humana, e entre quem opera as virtudes
na ordem divina da minha divina vontade. Os primeiros, conforme praticam as virtudes, assim ficam divididas entre elas, de modo que se vê a diversidade de seus atos. Uma virtude se vê paciência, outra se vê obediência, uma terceira se vê caridade. Cada uma tem seu distintivo, sem poder fundir-se juntas para poder formar um ato só, que dá de divino e abraça o eterno e o infinito. Só na divina vontade vai unir, né? Paciência, obediência e amor. Na santidade das virtudes não é possível, né? Você se dá mais a uma e em outra, né? Que foi o exemplo que foi dado. Né? Enquanto na santidade das virtudes, ao caminhar na igreja, eu tinha que participar eu me via na obrigação de participar do texto dos homens, do grupo de oração, né? Da missa, o quão mais diário possível, dos movimentos, de tudo que acontecia, eu tinha que estar lá, né? Porque é uma santidade aos olhos dos outros. Eu tenho que mostrar para o outro que eu estou presente, que eu não nego para Deus, estando lá. Só que a pessoa tem que trabalhar. Como ela vai estar em tudo que acontece na igreja e o ofício dela em casa? Porque esse ofício dessa maneira o tempo todo na igreja é o ofício de um irmão religioso, que ele deixou tudo para ir viver para Deus. Então ele vive lá no convento fechadinho, lá em oração, dia e noite. Ao leigo é dado pai de família, ele tem que trabalhar, cuidar dos afazeres em casa, o ofício dele é em casa, a igreja doméstica. Porque não adianta ele estar lá na igreja e em casa, né, estar faltando o seu dever lá, faltando com a esposa, com os filhos, com os afazeres. Tem um chuveiro queimado, a esposa tem que chamar o vizinho para trocar, porque ele não está, ele está na igreja. Né? E daí vira toda aquela confusão, né? Toda aquela briga, vai dizer, o demônio está me tentando, o demônio está isso, está aquilo, ou então, como isso? É porque eu estou na igreja, por isso que o inimigo está me perseguindo lá em casa, está fazendo todo esse inferno lá em casa. Não, é porque você está fora da ordem. Então, é preciso viver aqui a paciência, a obediência e também a caridade, os três de uma só vez. Onde, com paciência, com caridade, com obediência à verdade, eu vou dizer ao irmão, olha, irmão, não vou poder ir hoje tocar na missa, porque, né, eu tenho prioridades lá em casa, eu tenho essa e aquela situação que eu não posso negligenciar. Tal dia eu posso ir, hoje eu não posso porque eu tenho um compromisso, né? E aí os irmãos vão dizer, né, não, mas como que você não vai, né? Aos olhos das pessoas, né? Isso não é santidade. Quando é para a igreja, um serviço para a igreja, você nunca pode dizer não, você sempre está ali presente, tem que estar lá, tem que estar lá. Né? Você se vê nessa obrigação e as pessoas também demonstram, né, essa cobrança da sua parte, como a pessoa me diz, né, fulano, você não está vindo participando do texto dos homens com nós mais, o que aconteceu? Então essa cobrança contínua, né, e aí se eu vivo a virtude, né, eu vou fazer questão, eu vou dar um jeito, não, eu vou lá, eu vou participar sim, tive uns probleminha aqui, mas eu vou estar lá. E na divina vontade não, eu estou ocupado com outras questões. Né? Eu estou trilhando um outro caminho. Quando der, eu apareço por lá. No momento não estou podendo. Uma que eu estou morando em outro bairro, estou trabalhando em outro horário, não bate os horários, enfim. Né? E ali eu disse exatamente isso para ele e encerrou a conversa, acabou. Né? Aí se ficar na cabeça dele, o irmão afastou da igreja, o irmão não sei o que tem, aí é o pensamento, né, da vontade humana dele, ele tira as conclusões dele. Mas da minha parte com Deus está em ordem, está correto.
É até uma situação que eu vivi domingo passado também, é que eu chamei a atenção de um senhor no trânsito, em que ele estava no meio da rua, uma via de 2 faixas, ele estava ocupando as 2 faixas. Dado o momento eu perdi a paciência com ele, que eu já tinha ido de um lado e ele me fechou. Fui do outro, ele me fechou de novo. Fui do outro de novo, ele me fechou. Aí eu meti o dedo na buzina, né, e saí, né, do outro lado. E gritando com ele: meu senhor, tem 2 faixas, escolha qual das 2 que o senhor quer passar. São 2 faixas, escolha uma. Aí, chegando à frente, o sinal estava fechado, eu falei para ele de novo: são 2 faixas, escolha uma para mim poder passar, o senhor passa na outra. Ele só fez um joinha, concordou comigo. Num certo momento eu pensei em pedir desculpa, não pedi, né? E agora, agora há pouco eu entendi isso, né? Não pequei contra a caridade, pelo contrário, eu estava exortando ele, eu precisava ser firme, porque não é brincadeira. Não é brincadeira, e também não é eu ficar ali atrás dele esperando, porque aparentemente estava bêbado. Ah, mas não pode ficar discutindo com as pessoas no trânsito, porque então ele estava bêbado, vai que ele tem uma arma lá. Tá, mas, né? Vamos confiar mais em Deus e desconfiar mais de nós mesmos e deixar o respeito humano um pouco de lado, e um pouco não, né? Deixar totalmente isso de lado e viver a nossa confiança, o nosso amor a Deus. Porque numa dessa ele poderia ter provocado um acidente. Quem sabe depois dessa exortação que eu fiz com ele, ele passou a dirigir com mais atenção. Então aqui, a caridade, a falta de paciência que eu tive, né, e a obediência de dizer a verdade, de mostrar para ele que ele estava errado. Ô fulano, escolha uma das faixas. Então a divina vontade, ela nos deixa livre, somos livres e venha o que vier. Venha o que vier. Se abandonar aos cuidados de Deus. É outra questão aqui, mas quando São José recebeu a visita do anjo e falou: Maria, vamos fugir para o Egito, Maria não ficou discutindo com ele, e nem São José também ficou discutindo com o anjo: mas o que nós vamos fazer no Egito? E o mesmo se deu: ó, Maria, vamos voltar, podemos voltar. Não, é a gente estar onde Deus quer e fazer o que Deus quer, é estar na ordem, voltar para a ordem, o propósito para o qual fomos criados. E Deus vai se servir de nós, da realidade que vivemos, com o temperamento que temos, com a personalidade que Ele nos deu, que fomos formados com ela. Então, não sou mais eu, mas é Jesus, e Ele vai servir de mim, dos temperamentos que eu tenho, das circunstâncias que eu vivo, não olhar mais para si. Ao contrário, o que vai dizer, né? Ao contrário, quem atua em minha divina vontade, sua luz tem a virtude comunicativa e unificadora, que fundindo-se juntas, porque todas são feitas na fonte de sua luz, formam um ato único, com efeitos inumeráveis, de abraçar com o infinito de sua luz o mesmo Criador. Eu acabei de dizer, gente, fica livre. Muitos se veem, que divina vontade, que nada, eu não posso fazer mais nada, eu não quero um Deus opressor que me proíbe de fazer tudo, mas a liberdade que a pessoa quer é a liberdade para pecar, para viver no pecado, para viver a indecência, a imoralidade, a iniquidade, situações que ela chama de felicidade, e no entanto depois é o que vai se concluir que jogou a sua vida no lixo, como uma famosa que estava desesperada procurando um especialista, porque ela está com 43 anos, solteira, não tem filho, sem dinheiro, que tomou um golpe lá, e não tem expectativa nenhuma de encontrar um bom marido, porque já passou na mão de meio mundo.
né? Vai encontrar um bom marido, como que homem que vai querer uma mulher que já, né? Só se for ele também do mesma situação. E mesmo assim, esse também não quer. Então é onde ela está desesperada, porque o que ela julgava felicidade hoje tornou para ela um pesadelo em vida, né? Já tornou-se um inferno em vida para ela. Então é muito complicado o que eles pensam, o que eles reconhecem como felicidade, liberdade. Né? Ao passo que a verdadeira liberdade é estarmos unidos aqui, ó, nos fundindo cada vez mais com a vontade de Deus, a fim de que a nossa vontade, não que ela não vá mais existir, mas ela estará, como foi dito, né, mergulhada, imersa à vontade de Deus. O que Deus quer, também eu quero. A vontade dele se torna a minha. E eu, na minha vontade, eu não quero tal situação, eu não quero isso, não quero aquilo. Igual ontem, eu partilhando com uma pessoa sobre a minha realidade, ela não comentou nada, que como ela disse, ela já conhece um pouco, né, da minha, meu estilo de vida, né, voltado para Deus. Então ela não questionou, mas você via claramente nos olhos dela que ela estava totalmente, né, inconformada, em que eu recebi propostas, né, pessoa, colega de trabalho me ligando para a gente sair, e eu não quis, eu recusei. Até ele me falou, se fosse um tempo atrás, você já tá... Sim, se fosse um tempo atrás, não precisaria dizer 2 vezes que eu já estaria lá. Mas enquanto eu pensava com essa mentalidade, que a felicidade está nisso aí, né? Em sair, curtir com a mulherada, e isso e tal, e beber, e dormir pra rua e tal. Que hoje eu sei, né, e por experiência própria, que não há felicidade nenhuma nisso. Né? Pelo contrário, vem um sentimento horrível depois, né? Sinais e frutos já, né, da desobediência, do amor satânico, né, do afastamento, distanciamento de Deus, do que é a vontade de Deus. Então, continuando, símbolo do sol, vou voltar aqui um pouquinho. Ao contrário, quem atua em minha divina vontade, sua luz tem a virtude comunicativa e unificadora, que fundindo-se juntas, porque todas são feitas na fonte de sua luz, formam um ato único, com efeitos inumeráveis de abraçar com o infinito de sua luz o mesmo Criador. Né? Eu renuncio aqui à minha vontade, os apetites da carne e tudo que corresponde à minha vontade para aqui, né, unir, formar um único ato com Deus, um ato único de Deus. Com esses efeitos inumeráveis de abraçar com o infinito de sua luz o mesmo Criador. Então é Ele próprio em mim, com a sua divina vontade, abraçando a Ele, correspondendo ao amor dele. Que felicidade pode ser maior que essa? O que pode ser maior, melhor do que isso, ser um com Deus? Ser um com Ele, gozar da felicidade, da satisfação dele. Então a gente conta, as pessoas eles discordam completamente por ter essa visão, né, limitada sobre as densas trevas da vontade humana. Então não consegue enxergar o divino, não consegue ver essa felicidade divina, né, essa vida eterna, essa felicidade eterna, não vê. Ela quer a felicidade aqui, hoje, agora, né? Eu estou vivo, eu tenho que aproveitar agora enquanto eu estou vivo, novo, né, forte. Tem que aproveitar agora. Como dizem, né? Eu vou comer tudo que eu tenho direito porque eu não sei o dia de amanhã.
Ué, mas não é justamente por não saber o dia de amanhã que eu preciso me abster disso ou daquilo, né? Resolver esta ou aquela questão, porque eu não sei o dia de amanhã. Mas não, né? É a mentalidade do anticristo, né? É a mentalidade do anticristo que eu preciso agora fazer, ver, viver, né? Ser feliz agora, hoje, porque amanhã comamos e bebamos, né? Porque amanhã morreremos. Então, o símbolo do sol, porque possui a fonte da luz, que jamais se apaga. Abraça a terra e com seus inumeráveis efeitos de todas as tintas e comunica a vida de sua luz a todos e a tudo. É símbolo do sol porque possui a fonte da luz que jamais se apaga. Abraça a terra e com seus inumeráveis efeitos dá todas as tintas e comunica a vida de sua luz a tudo e a todos, né? Que é o que o sol, né? Aqui, ó, materialmente a gente vê que ele faz, dá a sua luz a todos, dá a sua tinta, dá o amadurecer, a tudo ele toca e traz os seus benefícios, né? Seus benéficos efeitos. Se para com o sol e se unisse em conformidade com ele, né? Se nos expormos a ele, a absorver os benefícios dele, a gente, né, recebe tantos benefícios quanto mais nos unimos a Deus, à vontade, ao propósito de Deus, aos desígnios divinos, né, a participar, né, desse ato único de Deus. E, portanto, gozar da felicidade dele, das alegrias dele e por que não também, né, das tristezas dele, né, vendo a obstinação tamanha dos irmãos, dos outros filhos dele, né, e nos unimos a ele em modo a reparar a ele, de modo que os outros irmãos o reconheçam, se abram ao amor dele, a essa luz divina, a serem, né, iluminados interiormente por esta luz, a sair dessas trevas de suas vontades. Então a gente chora junto, a gente sofre junto, a gente trabalha junto, né, e ao mesmo tempo é feliz junto, né, goza da felicidade eterna juntos, por ter Ele com a gente, né, por vivermos não mais a nossa vontade, né, revoltada, rebelde, mas a nossa vontade entregue a Ele, unida a Ele, a trabalhar com Ele, a correr atrás dos interesses dEle, que não é outra coisa senão levar todos a Ele, a viver essa felicidade dEle. Tudo é Ele, mas, né, nós sendo nada que somos, vamos ser, né, envolvidos desse amor, dessa felicidade dEle, que é também Ele mesmo se dando a Ele, né, o dar Deus a Deus, que a gente vive, e gozamos desta felicidade divina dEle, né, livremente. Então, a força que une tem a virtude comunicativa, de modo que, se quiserem, todos podem tomar um bem que se põe à disposição de todos, né? Que é se quiserem. Se quiserem, aqui está o grande problema, né? Se quiserem, muitos não querem. Jesus foi atrás de Judas, cercou Judas o tempo todo, né? Não permitiu, não quis, né, que ele fosse em determinados lugares. Fica aqui, hoje você vai ficar aqui comigo, Judas. Hoje você não vai sair com os outros, você vai ficar aqui comigo. E aí é o que muitos veem hoje, né? Ao invés de ver isso como um cuidado de Deus, para que ela não se perca, não se lameie, não se funda com outras coisas, elas veem, não, Deus é um opressor, não me permite fazer nada, me proíbe tudo o que eu quero, não me deixa ser feliz. Porque a felicidade dela está, como disse, no pecado, nas coisas erradas. E que não quer largar a mão, não abre mão, dá a vida por aquilo, vive em função daquilo.
fez, né, das trevas a sua vida. E isso é a grande tristeza, porque Deus não vai se impor a ninguém, né? Se condenam por suas próprias escolhas erradas, por livre e espontânea vontade, né? Por não querer, por não aceitar Deus como Pai, mas toma, né, o inimigo de Deus como Pai, dá as mãos a ele e fala, né, me leve, eu quero ir, eu quero essa felicidade que você, né, nos trouxe, nos anuncia. Então, é uma cegueira tal que a própria pessoa, né, se obstina nela, se aprofunda nela, porque uma vez entrado nesse caminho, ela vai se enlameando cada vez mais. E quando se dá por conta, né, o retorno é muito difícil, mas não é impossível, né? É o grande passo, é a vontade, o esvaziar-se de si mesmo e de tudo que tem retido aí dentro, né? Desde então, né? Desde que a força que une tem virtude comunicativa, de um modo que, se quiserem, todos podem tomar um bem que se põe à disposição de todos. Ao contrário, quem opera na ordem humana é símbolo das luzes do submundo, que, apesar de existirem tantas, não tem virtude de fazer fugir as trevas da noite e de formar o pleno dia, nem de abraçar com tanta multiplicidade de luz toda a terra. Por isso se podem chamar luz pessoal, local, a tempo e circunstância. Oh, se todos soubessem o grande segredo de operar no meu querer divino, fariam concorrência para não deixar fugir nada que não passasse por dentro da sua luz puríssima. Voltando aqui à santidade das virtudes, a pessoa se guia pelo que os outros dizem, né? Esses fachos de luz, né? De interesse. A pessoa está reconhecendo o meu trabalho, então está, né, bem. Eu estou aqui participando, né, de 1000 eventos e estão me vendo aqui, então Deus está satisfeito, porque uma, uma mentira que se diz, né, que a voz do povo é a voz de Deus. Então, estão falando, estão assim, assado, então Deus está, né? Mas na verdade não, porque eu estou vivendo de respeito humano, eu estou aqui porque por uma satisfação minha, né? Porque é o que eu mais fizer aos meus olhos é que eu considero como a vontade de Deus e que Deus está satisfeito com isso. Mas é uma visão limitada, né? Essas trevas que vai dizer, ao contrário, quem opera na ordem humana é símbolo das luzes do submundo, que é as trevas, que é a escuridão, né? Que, apesar de existirem tantas, não tem virtude de fazer fugir as trevas da noite, porque está fundida a ela, né? Não possui a luz. Né? Não tem virtude de fazer fugir as trevas da noite e de formar o pleno dia, nem de abraçar com tanta multiplicidade de luz toda a terra. Por isso se podem chamar luz pessoal, onde há tempo e circunstância. Eu lembro aqui de um conhecido meu que era espírita, ele recebeu o espírito na época, e esse espírito nele pediu para pegar a vela preta, a luz negra, que é o que eu pensava na hora, mas vela preta, isso aí é coisa de macumba. E ele agachado lá, acendendo a luz, ele mesmo respondeu, né? Não é macumba, é uma luz negra. E agora eu estou entendendo aqui, essa luz negra
para escurecer, para, né, levar ainda mais para a escuridão, né, o que já está, né, impossibilidade de ver. O que eu entendi, a pessoa vai se obstinando ainda mais, né, vai se fundindo com isso cada vez mais. Vai buscando esses conhecimentos ocultos, essas trevas, essas densas trevas, vai se enlameando, vai, né, afundando nessa areia movediça, sempre cada vez mais, né? Acreditando que aquilo é de Deus, que aquilo, né, é uma certa santidade, acreditando, né, que não tem nada demais, mas desde o primeiro contato que eu tive, eu não consegui entender, aceitar aquilo de espécie alguma. É o que foi falado outro dia, né, da diferença aí dos protestantes para com o católico, né? Aquele filho que nasceu na igreja católica, que logo foi inserido, né, na igreja, batizado, tudo ele tem, né, quer queira ou não, o filho do católico que cresceu na igreja, que recebe os sacramentos, que vive, tem, né, essa predisposição para viver essa santidade, para buscar, porque está encerrado nela. Já os nossos irmãos separados, que têm os seus filhos fora da igreja, e logo já ensinam ele que Maria é uma mulher qualquer, que a igreja católica é um ato de perdição, que adora um santo, adora a imagem de barro, a imagem de pau de madeira, né? E já incutem no coração das crianças esse ódio, esse horror à igreja católica, acabam expondo seus filhos a inúmeros malefícios, cuja qual até a situação, né, de um conhecido aqui que está preocupado, né, com a filha dele, ele separado da mulher já há muito tempo, tinha essa filha que agora é adolescente, ela mentia para a mãe dela que ia dormir na casa do pai, quando na verdade estava dormindo, sabe lá onde, sabe lá com quem, né? Então descobriram isso, ele estava muito chateado, arrasado. Né, a gente sabe, nos dias de hoje, o que ela estava fazendo? Estava dormindo na casa de quem? Com quem? Uma jovem, acho que de 14 anos. E desde pequena eu via, né, inclinações dela, né, para o pecado, para a impureza. Então acabam, né, expondo os seus filhos a tais situações. Ah, mas lá na igreja, lá eles não participam. Tem os que participam, mas tem os que não participam. Tem, assim como tem os católicos que não participam de nada, mas ainda assim os filhos ainda são, de certa forma, preservados. Pelo menos eu não vejo acontecer tanta coisa de ruim, né, na vida dos católicos, dos que estão buscando uma vida, né, de santidade, mesmo que seja das virtudes. Eu não vejo acontecer tanta desgraça igual se vê na vida dos nossos irmãos separados, com a qual eu tenho convívio com alguns, estava trabalhando para um, né, é nítido ver a diferença. Mas por deficiência de Deus? Claro que não. O Deus é diferente? Claro que não. Mas é a obstinação das vontades. Eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Para mim tem que ser assim, tem que ser assado, e é assim. Quer ser Deus de si mesmo, quer ensinar a Deus, quer ser maior que Deus. Então é isso, né? Essa luz é uma luz de submundo, que apesar de existirem tantas, não tem virtude de fazer fugir as trevas da noite e de formar o pleno dia, né? Ilumina só ali, aquele pedacinho, né? Aquele mundinho, aquele ponto, né? Como a luz do porte, ela ilumina só ali. Não tem força para se estender, como diz aqui, né? Fugir às trevas da noite, de formar
o pleno dia, nem de abraçar com tanta multiplicidade de luz toda a terra. Por isso se podem chamar luz pessoal. É a minha interpretação da Bíblia, é a minha interpretação das Sagradas Escrituras. O local, a tempo e circunstância. Oh, se todos soubessem o grande segredo de operar no meu querer divino, né? A obediência, a paciência e a caridade. Oh, se todos soubessem o grande segredo de operar no meu querer divino, fariam concorrência para não deixar fugir nada que não passasse por dentro da sua luz puríssima. Não é a minha interpretação, é a interpretação que o Sagrado Magistério, a Igreja que está aí desde 2000 anos atrás, que vai me orientar. Não é o entendimento da minha cabeça, nem da cabeça do fulano de tal, do pastor tal, da pastora tal, que muitas das vezes tá com a vida toda torta, tá mais errado do que eu. Que enxerga tudo ao que te é conveniente. Enxerga e manipula a palavra de Deus conforme mediante a sua conveniência, e pula algumas questões, alguns pontos. Já o querer divino não, ele envolve, ele abraça tudo, ele chama a todos, ilumina a todos. É para dissipar as trevas da vontade humana, as densas névoas da vontade humana, as densas trevas da vontade humana. Reconhecendo isso, passar, que trazer para que se passe por dentro de sua luz puríssima, que se lance essa luz puríssima, na realidade da vida de cada um. E diante dessa luz reconhecer as coisas que estão em desordem, que está errado, que precisa romper, que precisa trazer, as que precisa romper e as que precisa trazer para dentro de nós. O retorno à ordem, a correção da nossa conduta. Eu tenho continuado a seguir a divina vontade, e o meu doce Jesus acrescentou: minha filha, a criatura sem minha vontade é como uma criança que não tem força para poder sustentar um peso e para fazer trabalhos tão úteis de poder ele mesmo manter sua pequena existência. De fazer ele mesmo trabalhos tão úteis de poder ele mesmo manter sua pequena existência. Isso se dará como? Na divina vontade. Ou seja, não é ela com a força dela, mas com a força divina. Não confiando em si mesma, mas confiando, estando abandonada, imersa, fundida a Deus. E se lhe quisesse obrigar a tomar um objeto pesado e a sustentar um trabalho, a criança parecendo impotente e sem força, talvez provar-se, mas vendo que nem sequer pode mover aquele objeto nem realizar aquele trabalho, romperia em pranto o pobre pequeno e não faria nada. E para colocá-lo em festa, bastaria dar-lhe um doce. O que eu entendi desse doce, a santidade das virtudes. Que muitas das vezes você vai, fulano é assim mesmo, é a realidade humana. Você não pode viver essa santidade. Essa santidade é só Deus, foi só Jesus e Maria quem viveu. É impossível ser santo desta maneira que não dá. É melhor tu se contentar com a aceita que dói menos.
Ao contrário, quem possui minha divina vontade tem a força de um homem adulto, antes a força divina. E se lhe for pedido que tome o objeto pesado, sem problema o toma como se nada fosse, enquanto o pobre pequeno ficaria esmagado sob este peso. Por conta dos respeitos humanos. Ah, o que fulano vai pensar de mim? Ah, se eu não fizer, ou se eu fizer, o que o pessoal, meu grupinho, vai pensar de mim? Não vão me ver como o santo que eu pretendo, né, manifestar que eu seja, que eu sou essa pessoa. Então a pessoa vive de aparência para o outro, a transparecer uma coisa para o outro, enquanto que para Deus está sendo negligenciado. Porque enquanto ele está vivendo uma aparência para os demais, passando uma impressão para os outros lá fora, para os de dentro de casa ele está em desordem, como que a Aline trouxe, né? Ah, eu não vou poder participar da missa porque eu estou cuidando da minha mãe. Outra, ah, você precisa ficar mais em casa porque eu preciso de você aqui. Então a gente deixa o exercício das virtudes heróicas humanamente de lado para viver a ordem, a realidade, a verdade, o presente momento, o que é para mim fazer hoje. É o que a gente reza, Senhor, o que Espírito Santo, o que queres de mim nesse dia de hoje? Então não é uma realidade que eu quero passar para os outros, mas é a realidade que eu preciso viver e estar inserido nela. Viver a ordem e o que ela me pede hoje, agora. Eu deixo de lado os docinhos, né, os aplausos, o reconhecimento das pessoas, deixo tudo isso de lado, até mesmo o reconhecimento do padre. Ah, o padre me aplaude, me gosta muito de mim porque eu estou sempre lá e ele precisou e eu já estou lá. Eu largo tudo de lado para estar lá na paróquia, prestando serviço lá, fazendo isso e aquilo. Eu estou lá. Mas na minha casa tá em falta. Então, se ao contrário, quem possui minha divina vontade tem a força de um homem adulto, né? O que o não seja não e o sim seja sim. Olha, eu não posso por conta disso e isso. A força de um homem adulto. Antes, a força divina. Ah, mas Deus falou, Deus mostra para mim que é para você estar servindo aqui, em tal lugar e coisa e tal. É ter essa coragem de dizer, não, para mim Deus não está falando nada disso, não. Eu vejo que isso aí é um interesse teu, né? É uma comodidade tua, né? É uma facilidade que você está buscando, né? Para facilitar para você. Né? E a pessoa, ah, mas que absurdo, é um desrespeito. Não, é a verdade, né? A força de um homem adulto, antes a força divina. E se lhe for pedido que tome o objeto pesado, sem problema, toma como se nada fosse, né? Porque eu não vou estar mais preocupado com o que os outros vão pensar de mim. Eu quero saber o que Deus está pensando de mim, né? Enquanto o pobre pequeno ficaria esmagado sob este peso, né? Ele vai abraçando tudo, né? Tudo que traz para ele é o que eu vivia e fazia lá no meu casamento. Tudo que se chegava a mim, eu tenho que fazer porque, né, eu sou o homem da casa, eu tenho que sustentar, eu tenho que aguentar, né? Mas já esmagado diante de tantas coisas que eu já havia abraçado, né? De carregar a casa inteira, a padaria inteira, tudo, todo mundo nas costas.
né? Tio, tia, irmã, o avô, tudo era nas minhas costas. Porque não dizia, não falava não para nada, tudo, não, eu faço sim, fulano. Não, opa, pode contar comigo. Visando, né, essa questão de santidade de virtudes. Pobre, né? Enquanto o pobre pequeno ficaria esmagado sob este peso, e se lhe pedisse para fazer um trabalho, se poria em festa pela aquisição e o lucro que lhe será dado. Mas se lhe quisesse dar um doce em vez de seu lucro, sentiria indignação e diria: me deem o justo lucro por meu trabalho, porque devo viver. Então, aqui continuando, né? Enquanto eu estava a serviço de todos, o doce que eu recebia era a gratificação deles, que nem era lá aquelas coisas. Mas a gente, né, se resigna a isso. Na divina vontade, não, eu não posso. Né? Na divina vontade, você não se contenta com os doces. Você quer o justo pagamento. Aqui, ó. Mas se ele quisesse dar um doce em vez de seu lucro, sentiria indignação e diria: me deem o justo lucro por meu trabalho, porque devo viver. Até aqui me vem, né? Que vai dizer lá na escritura: somos servos inúteis, fizemos o que deveria ser feito. Então eu faço o que deve ser feito sem o interesse de estar agradando fulano ou beltrano. O interesse é só de corresponder a Deus, agradando a Ele, como diz lá no volume 1, né? Esteja no mundo só eu e você, Jesus e a pessoa. No que me é devido, eu vou estar assim, né? Para ajudar o próximo, né? O que pode contar comigo. Dentro da ordem, da verdade e da realidade. Porque não se trata, eu deixo a minha vontade para viver a vontade do outro, aí fica do mesmo tamanho. Eu tenho que deixar não só a minha vontade, mas também a vontade do outro, para viver a vontade divina, a vontade querida de Deus. Vai dizer: olha, então quem tem minha divina vontade tem força suficiente para tudo. Por isso tudo lhe ressalta fácil, lhe resulta fácil. O mesmo sofrer sentindo-se forte, o vê como uma nova aquisição. Porque tantos não sabem segurar nada. Há uma fraqueza infantil parece persistir. É a força de minha divina vontade que falta, eis a causa de todos os males. A falta da vontade divina reinando, né, operando, vivendo em nós. E não mais os nossos mimimis, as nossas prioridades, os nossos interesses. Então, se Deus me trouxe tal realidade, é porque Ele há também de me capacitar para isso. É a vontade de Deus, então vamos. É até o que me deu a firmeza, a segurança de sair de casa e largar tudo para trás, sem ter para onde ir, sem ter um trabalho, sem ter nada, confiando em Deus, na divina vontade, sabendo que agora sim estava sendo feita a vontade de Deus, que era eu sair do cativeiro em que eu me coloquei. E diante disso, Deus foi colocando a mão embaixo e foi, né, organizando as coisas. Me deu um trabalho, me deu uma casa onde eu moro, né, e que, né, tudo na mais perfeita ordem.
Havia me dado um trabalho, para aquele momento serviu, já me chegou um outro, eu fui, né? Até ainda há pouco estava servindo e lá eu estava exercendo o meu ofício, o meu dever. A pessoa também não acolheu, me via como, né, louco, porque eu tenho quase 24 anos de profissão e ele não tem nenhuma. E diante disso, o que eu falava para ele não tinha valor, era o que ele pensava que estava certo. Então, diante disso, a minha permanência aqui já não é mais necessária. Se você tanto sabe, então você pode, né, dirigir aí a sua empresa sozinho, não precisa de mim. Então eu saí, fui para um outro trabalho, onde eu já trabalhava antes, onde eu não tenho problema nenhum, né? E enfim. Continuando, por que tantos não sabem segurar nada? E uma fraqueza infantil parece persistir. Né? Fulano, dia falar, tá bom do jeito que tá, né? Tá bom, vou ficar na minha, fazer meu trabalho aqui. E sufoco a verdade. Né? Porque eu não confio em Deus, eu não espero na divina vontade, eu quero fazer com a minha própria força. E não vai a lugar nenhum, porque ninguém suporta. Ninguém suporta, é o que o outro falou lá para Jesus, né? Ninguém pode carregar esse fardo, é muito pesado. Só que ele não contava que ele estava falando com o próprio Deus. Ele pode. Ele pode fazer nova todas as coisas, como fez e quer fazer na vida de cada um de nós, nova todas as coisas. Ao passo de que nós, né, nos unindo a Ele, cedemos a nossa vontade a Ele para que Ele venha fazer em nós a sua vontade. Fundir a nossa vontade à vontade dEle. Para nos fazer como Ele. Por graça, o que Ele é, por natureza. E assim não há mais impedimento, dificuldades para nada. Podemos tirar de letra todas as coisas. Ao passo que não voltamos mais para nós mesmos, vivemos integralmente entregues, abandonados ao querer divino dele. É a força de minha divina vontade que falta, eis a causa de todos os males. Por isso, se atenta, minha filha, a não sair jamais de minha divina vontade. Não sair, não volta para si, não olha, não se avalie, não volta para si, não fique na sua miséria, no seu nada, fique aqui comigo. Mergulhada, imersa nesse meu oceano divino querer. Depois prossegui os meus atos no fio divino e tendo chegado ao momento em que ele chamou a vida, a luz do dia, a soberana celestial pensava em mim. Deus, ao criar a Virgem Santíssima, não só enriqueceu sua bela alma com tantos privilégios, mas também devia transformar sua natureza para torná-la pura e santa como é. E o meu amado Jesus, movendo-se dentro de mim, disse: minha filha, nada havia a acrescentar à sua natureza, porque não foi a natureza humana que pecou, mas a vontade humana. Porque a natureza humana estava no seu lugar, como saiu de nossas mãos criadoras. Por isso, nos servimos daquela mesma natureza das outras criaturas ao criar a Virgem. Vamos ver. Minha filha, nada havia a acrescentar à natureza, porque não foi a natureza humana que pecou, a natureza humana estava no seu lugar, sempre permaneceu. Foi a vontade humana da criatura, porque a natureza
humana estava no seu lugar como saiu de nossas mãos criadoras. A desordem está na vontade. Por isso nos servimos daquela mesma natureza das outras criaturas ao criar a Virgem. O que se contaminou no homem foi sua vontade, e como esta natureza humana estava animada e habitava na natureza humana, esta vontade rebelde, ela participou e ficou contaminada. Assim, pondo em harmonia a divina vontade e a vontade humana que se deu em Nossa Senhora, estava em harmonia as duas vontades, a união de vontades, dando-lhe o domínio, o regime, como é querido por nós, a natureza humana perde os tristes efeitos e fica bela como saiu de nossas mãos criadoras. Sai a contaminação, a desordem, perde seus tristes efeitos e fica bela como saiu de nossas mãos criadoras. Retornamos, se retorna ao propósito para o qual foram criados, filhos amados de Deus. Agora, na Rainha do Céu, todo o nosso trabalho foi sobre a vontade humana, a qual recebeu com alegria o domínio da nossa, e a nossa, não encontrando nenhuma oposição, nenhuma resistência por parte da sua, fez prodígios de graças e, em virtude de meu querer divino, ficou santificada. E não sentiu os tristes efeitos e os males que sentem as outras criaturas, porque estão ainda inseridas nessa situação, nessa condição, no que a serpente diz, e sereis como deuses. Vai lá, fulano, vai lá curtir a vida, seja livre, vai, pula, vai, curte a sua vida, sereis como Deus. Estão contaminados com essa mentalidade e assim querem viver. E acabam se entupindo de vícios, acorrentados a mil vícios e paixões. Escravos. Não mais na condição, não mais como filhos, mas escravos. Escravos de si mesmo. É o que a mulher falou lá, sou escrava da minha própria criação. Agora eu entendi o quão diabólico, demoníaco é essa frase que ela diz. Sou escravo da minha própria criação. E qual que é a criação dela? O pecado. A vida promíscua. Sou escravo disso, E muitos dizem, e eu vou morrer assim, eu vou morrer nisso aqui, porque é isso aqui que eu gosto. Isso aqui que é vida. Acha que vai ficar linda, maravilhosa a vida inteira. Acha que vai ter todos os homens aos pés dela por toda a vida. E mesmo que tiver, o tempo está se esgotando a cada instante. A nossa não encontrando nenhuma oposição, como se deu a Nossa Senhora. A vontade divina não encontrando oposição nenhuma. E Nossa Senhora, por parte dela, fez prodígios de graças e virtudes do meu querer divino, ficou santificada. E não sentiu os tristes efeitos e os males que sentem as outras criaturas. Por isso, minha filha, tirada a causa, os efeitos terminam. Tirada a rebeldia, a vontade humana obstinada, obcecada pelo pecado, pelo que é errado, a divina vontade entra. Cadê? Se minha divina vontade entra nas criaturas e reina nelas, expulsará todos os males nelas e lhe participará todos os bens na alma e no corpo. Serão aqui, por graça, o que Deus é por natureza, co-participantes, outros deuses, filhos amados de Deus, co-herdeiros da bênção,
né? Trabalhando nesse reino que também é nosso, livres verdadeiramente, livres para fazer o que quiser, mas essa liberdade, eu, por minha própria vontade, eu não quero mais dar ouvidos à minha vontade, eu não quero mais ouvir as seduções do mundo, da carne, do diabo, de Satanás, não, eu quero ouvir aqui as verdades divinas, alcançar, ter os conhecimentos divinos. Não quero saber nome de demônio, que demônio é isso, para aquilo. Não quero saber, eu quero saber de Deus, das verdades de Deus. Conhecer o meu Pai. Não há, como foi dito, né? Não há sabedoria alguma em conhecer o mal. Foi o que Adão e Eva fizeram. Foram querer conhecer o mal, e os frutos conhecemos bem. E dia após dia estão aí as pessoas querendo conhecer o mal, buscando viver em convivência, né? Como se diz, se prostituindo com ele. E os frutos não tardam a vir, já tem aí, né? Estamos, né, rodeados. E as pessoas muito poucas caem em si de que está errado, de que falta voltar-se a Deus, como Deus diz, né? Quanto mais eu chamo meu povo, mais eles se afastam de mim. E por isso a importância e necessidade dos castigos, né? A fim de que deem com a cara na parede, deem com a cara na porta e reconheçam. Só Deus é aquilo que é. Eu só posso ser verdadeiramente livre e feliz estando, né, sobre o amparo de Deus. Na obediência, no amor a Ele, na paciência, né, como foi dito lá em cima. A paciência, o amor e a obediência. Que eu dando fim à contaminação da minha vontade humana. Que por isso, minha filha, tirar da causa, os efeitos terminam. Ó, se minha divina vontade entra nas criaturas e reina nelas, expulsará todos os males nelas e lhe participará todos os bens na alma e no corpo. Tira esse pus, tira essa contaminação e injeta o sangue, o preciosíssimo sangue de Jesus. Nova criatura, eis que as coisas velhas passaram, és nova criatura. Recebe o fruto da redenção e também, né, da santificação, e trilha esse caminho de santificação. Se torna concreto e a passos de concretização, né, do plano de Deus, né, o plano original para o qual fomos criados, né, filhos amados de Deus, né, co-participantes dessa vida divina. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.